marcou, o que foi mais difícil, o que eu me lembrei durante anos, é quando enterra a pessoa, no caso meu irmão, todo mundo dá tchau pra você, te abraça ou pega na mão, te dá um beijo, vai embora. Segue a vida. A vida continua, né? As pessoas têm roupa para provar, casamento para ir, batizado para ir, almoço para fazer. Você fica ali com agora eu nem sei como é a minha vida, porque eu sei como era a minha vida até aquele dia. E enquanto ainda ele estava vivo, sendo velado, né? Existia aquela pessoa ali, aquela presença. E a partir daquele momento que você enterrou, não tem mais. Então você vai ter que lidar com algo que você não conhece, não sabe como é. E que nós precisamos entender que é único, é singular. Cada um vai viver isso, esse momento, do jeito dele. Nós, por exemplo, perdemos um irmão. Eu e o meu irmão mais novo perdemos um irmão. Mas eu e o meu irmão mais novo lidamos com esta perda de uma forma única, singular, particular. Por quê? Porque o relacionamento que eu tive e o relacionamento que o meu irmão mais novo teve com esse irmão que faleceu foi diferente. As histórias que nós temos com ele são diferentes, as memórias, as lembranças, ok? Então cada um vai lidar de uma maneira. Quando você entende isso, e por que é tão importante entender? Primeiro, porque a gente cobra do outro, o outro não chorou, o outro chorou demais, o outro gritou, o outro nem se movimentou. Cada um vai lidar de uma forma. Então nós precisamos entender isso. Segundo, tempo depende do vínculo, depende da forma, depende do tipo de morte, depende se era uma pessoa que já vinha sofrendo, era uma pessoa que estava acamada, era uma pessoa velha de 90 anos, 80 anos, né, que a gente fala, já viveu, tá? Lutos são diferentes e são processos, ou seja, existe um início, existe um meio. Tem muita gente que fala assim, que não acaba nunca. O que muda, tá? Se a gente entender assim, não acaba. Muda que hoje eu tenho o impacto da notícia, a dor de lidar com essa morte, e ao longo do caminho eu vou entendendo, aceitando, lidando, e esse lidar quer dizer, posso chorar, tem dias que você vai acordar e vai chorar como se você tivesse acabado de receber a notícia, tá? Tem outros que você vai levantar, vai lembrar-se da pessoa, vai ser grata porque ela existiu na sua vida e vai tocar bem o seu dia. Isso é o processo, é esse ir e vir, é você compreender que como as ondas do mar vão e vêm, esse processo de dor, de luto vai e vem. Gente, não é estresse, não é depressão, tá? É a tristeza associada a um processo que se chama luto, enlutamento. Existia um tempo onde as pessoas punham uma faixinha preta aqui para os outros saberem que eu estou de luto ou eu estou enlutado. Então, hoje a gente não faz mais isso. Aliás, hoje a sociedade tem dificuldade, inclusive, né, de velar o morto. E é muito importante. Eu que lidei com o pessoal da Covid, da época da Covid, que não teve como velar o seu morto, é muito mais difícil a gente fala, fechar esse processo. Quem mora longe, né, de familiares e perde o familiar, hoje a gente tem muitas pessoas fora, né, em outros países, mas às vezes em outra cidade e não consegue vir, não consegue concretizar, é um processo de luto mais difícil. Então, é importante sim, os rituais que existem, eles estão aí para nos ajudar a entender que aquela pessoa se foi e nós vamos continuar. Esse vazio ficou e nós vamos ter que aprender a lidar com ele. E a nossa vida, a partir de agora, de hoje, desse momento, nunca mais vai ser a vida que nós tivemos até o momento da notícia da morte daquela pessoa. Tá? Você tinha uma vida até aquele momento e vai passar a ter outra a partir daquele momento. Então, nós somos vulneráveis à dor e a gente precisa aprender a enfrentar esse sentimento. Não tem outra maneira. As pessoas que não enfrentam, elas adoecem. Ou adoecem fisicamente, ou adoecem emocionalmente, em algum momento do processo, tá? Porque enfrentar eu consigo falar da pessoa, eu consigo rir às vezes de coisas que eu vivi com a pessoa, eu choro, se eu tenho uma crença, por exemplo, eu vou até o cemitério, eu acendo uma vela, eu vou até a igreja, ou eu rezo um terço, ou enfim, qual é a crença que eu tenho? O que me ajuda neste momento? Para me despedir de maneira clara, né? De maneira efetiva, e aprender a viver de uma maneira
sem a presença física dessa pessoa. Eu vou ter essa pessoa em mim sempre, porque ela fez parte da minha vida, ela fez parte da minha história. E o fato dela ter morrido é uma parte da minha história agora, tá? Mas fisicamente não está mais comigo. Então, como eu faço para lidar com isso? Se permita, se permita. Não fique introspectivo. Tá tudo resolvido, ele morreu, é isso mesmo, a vida é assim mesmo. Sim, mas se você falar sobre isso, se você se permitir sentir isso, essa condição sua vai melhorar mais e mais rápido, tá? E se ficar crônico, a gente precisa de um profissional de saúde para ajudar.